Vamos ver aqui só para a gente poder acompanhar. Nos Estados Unidos, Greenwald chama Moraes de tirano e inventa que Bolsonaro ficou inelegível sem ser condenado. Ele que foi uma das principais figuras que trouxe o Intercept para o Brasil. Em uma entrevista ao podcast norte-americano, o jornalista Glenn Greenwald disparou contra Alexandre de Moraes, discorreu sobre a Lava Jato, analisou a eleição de 2022 e mentiu. A esquerda brasileira já tornou Bolsonaro inelegível sem sequer condená-lo. Na verdade, o TSE condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Com a decisão, a corte o declarou inelegível por 8 anos, até 2030. Greenwald participou de um programa chamado Sem Limites para o que ele fará, porque Lula é extremamente perigoso para o Brasil, no canal Voluntainment, que tem 4,85 milhões de inscritos no YouTube. Eles usaram minha reportagem como pretexto para tirar Lula da prisão. Minha reportagem era verdadeira, não tenho culpa se os juízes e os procuradores que acusaram Lula cometeram ilegalidades no processo. Não tenho culpa se Lula ganhou a eleição, não posso fazer nada se Lula era o único capaz de bater Bolsonaro na urna, afirmou ele. De direita, o Voluntainment se define como a principal fonte de informação, educação e entretenimento centrada nos fundamentos do empreendedorismo e do capitalismo. Obrigado, Elaine, querida! Obrigado, minha querida, pelo seu superchat. Faltam 40 pilas aqui para nossa meta, gente. Alguns trechos sobre Alexandre de Moraes. O que o Greenwald fala aqui? Alexandre de Moraes, presidente da Suprema Corte, é um tirano. Engraçado que a esquerda criticou quando ele foi nomeado para o STF. Esse cara é assustador e eu uso as redes sociais todo dia para alertar os meus leitores sobre o risco que ele representa para a democracia brasileira. Ele quer vir atrás de mim. A razão por que ele não vem é porque eu assinei um contrato com o maior jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, que é mentira. O maior jornal do Brasil hoje é o Globo. Para me proteger mais, claro que eu tenho uma plataforma internacional, ele está no Rumble. Esse cara é um fanático e eu mostro que acorda de manhã e bane das redes sociais as pessoas que criticam ou discordam dele. É um déspota e um fanático que não recebeu um único voto. Ele é apenas um dos 11 ministros da Suprema Corte. Ele acha que manda no Brasil. Um podcaster defendeu a existência de um partido nazista e foi banido das redes sociais, que é o Monark. Quando o establishment pôs Lula na cadeia, eles queriam um cara de centro-direita no poder. Por isso tentaram destruir Lula e o PT. Em vez disso, o resultado foi a eleição de Bolsonaro, justamente o monstro que eles temiam. A classe política e o STF soltaram Lula porque sabiam que ele era o único capaz de vencer Bolsonaro. Nunca tive medo de criticar um político ou qualquer figura pública. A única vez que isso passou pela minha cabeça foi quando iniciei uma cruzada pública contra Alexandre de Moraes. Essa pessoa não conhece limites. Sobre Dilma e os governos petistas. Vamos ver o que ele falou aqui a respeito. Agradecer de coração aqui a Elaine. Mais cursos, por favor, já assisti todos. Que bom, Elaine, que bom que você assistiu todos. A gente vai fazer uma aula especial aqui, tá, gente? Sobre uma reportagem importante que eu fiz sobre a Petrobras, que teve muita visualização, e a gente vai abordar isso nos nossos próximos vídeos, tá, gente? Vamos seguindo aqui para todo mundo poder acompanhar. Sobre Dilma e os governos petistas, independentemente da ideologia dele, a biografia de Lula é muito inspiradora. Ele nasceu na mais extrema pobreza, num país onde a pobreza tem um significado diferente dos Estados Unidos. Ele tinha 8 irmãos e era analfabeto até os 10 anos de idade. Em 1985, no processo de redemocratização, Lula vira um político com projeção nacional. Ele concorreu em 1989, 94 e 98, perdeu 3 porque a elite considerava muito a esquerda. Em 2002, ele percebeu que precisava moderar o discurso e escolheu um vice-presidente, um empresário rico, José Alencar. O crescimento econômico foi o tamanho que os ricos ficaram mais ricos e os pobres receberam um pagamento mensal, a Bolsa Família, para alimentar os seus filhos e sair da extrema pobreza. Os filhos dessas pessoas puderam ir para a universidade pela primeira vez na história dessas famílias. Houve muita coisa boa no governo dele. Por outro lado, o Brasil deu cabo da corrupção sistêmica herdada na ditadura. Você precisava pagar os deputados para apoiarem o governo. Muitos políticos tinham dinheiro de corrupção no exterior. Parte do governo Lula e do PT estavam envolvidos por estarem na presidência, comandando o Brasil. O país, aliás. Sobre a Lava Jato, em 2016 e 2017, a Operação Lava Jato, maior operação contra a corrupção do Brasil, que é um país bastante corrupto, começou a prender bilionários graúdos. Porém,
ela começou a ser politizada, prendia alguns políticos e afetava alguns partidos, protegendo bastante a centro-direita brasileira. A Lava Jato começou a ficar sob suspeita em 2019, tinha 20% sobre Bolsonaro. Sem Lula na eleição, Bolsonaro foi eleito, obtive os arquivos que provaram que o processo foi legal e com a divulgação dessas conversas, o juiz Moro e dos promotores, o processo foi anulado. Do mesmo jeito que Trump, Bolsonaro alega ter pedido eleições por uma fraude e ele falou besteiras. Não gosto da democracia. Pinochet deveria ter matado mais comunistas. Eu via Bolsonaro como uma ameaça durante o mandato dele. Entretanto, o establishment começou a fazer de Bolsonaro o mesmo que foi feito aqui com Trump. A justiça começou a censurar e prender políticos alinhados a Bolsonaro. Eu virei um franco opositor dessas coisas e comecei a ser visto com bons olhos pelos bolsonaristas e com desconfiança pela esquerda. Sobre a culpa pela eleição de Lula, Bolsonaro terminou seu mandato como um presidente fraco e Lula será um presidente fraco. O Brasil é comandado por deputados do Centrão, uma classe de políticos corruptos que muda de lado conforme recebe dinheiro das emendas parlamentares. Se você me perguntar se acho Lula corrupto, minha resposta é: quero ver um julgamento justo, até porque há evidência de que ele e o PT são parte da corrupção, mas não apoio um julgamento cheio de tramóia, como o que foi conduzido por Sérgio Moro em 2017. Contra Bolsonaro, há evidências. Todos os filhos dele estão na política. Filho senador tem uma mansão de 6 milhões e não sabe de onde vem o dinheiro. Os outros 3 filhos dele também são congressistas e suas fortunas não têm comprovação de que tenham sido obtidas de forma limpa. Nem Lula e nem Bolsonaro são problemas para mim. O problema do Brasil é que a Suprema Corte sequestrou o poder e o regime de censura estabelecido faz os Estados Unidos parecerem um bastião da liberdade. Lula e Bolsonaro são avatares, o problema é o centrão corrupto a prejudicar a vida de 90% dos brasileiros. Não vou defender Lula e nem vou defender Bolsonaro. Há uma tremenda polarização. A direita brasileira vê Lula como a esquerda americana vê Trump. A esquerda brasileira quer Bolsonaro na cadeia, a esquerda brasileira já tornou Bolsonaro inelegível sem sequer condená-lo. Eles usaram minha reportagem como pretexto para tirar Lula da prisão. Minha reportagem era verdadeira, não tenho culpa se o juiz e os procuradores que acusaram Lula cometeram ilegalidades no processo. Não tenho culpa se Lula ganhou a eleição, não posso fazer nada se Lula era o único capaz de bater Bolsonaro na urna, meus queridos e minhas queridas. Pois é. Que pena que o Greenwald está nessa.